Bem-vindo ao podcast Cardio Papers. Aqui a gente discute tudo sobre cardiologia. Eu sou Eduardo Lapa. Eu sou André Lima. E hoje a gente vai discutir um tema massa, emergências cardiovasculares na gestante. 8 dicas imperdíveis que todo médico tem que saber. Nosso convidado de hoje, convidado especial, colaborador da gente há muito tempo, doutor Alexandre Lucena. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado. Alexandre é um dos autores do posicionamento de cardiopatia e gestação que saiu da SBC. O último, né? Mais novo. E a gente separou aqui vários temas bem do dia a dia, né, Alexandre? Que não é só o cardiologista tem que saber, obstetra tem que saber, clínico geral tem que saber, qualquer médico tem que saber sobre isso. Então a gente vai discutir sobre arritmia, insuficiência cardíaca, TEP, enfim, vários temas diferentes. Primeira pergunta, Alexandre, que eu tenho para ti. Às vezes está lá na emergência, chega aquela gestante, 20 e poucos anos, com um ataque cardíaco RS estreito, regular, aí você já pensa logo TPSV, uma reentrada nodal, alguma coisa do tipo e tal. E algumas vezes essa paciente estabiliza, alguma coisa do tipo, você fala, Jesus, vou ter que chocar uma gestante, né? Fazer uma cardioversão. Posso chocar? Isso vai causar malefício para o bebê? Como é que é o protocolo aí? Lapa, isso é uma coisa até bem mais frequente do que a gente acredita. Uhum. Eu trabalho numa maternidade que tem cardiologia junto, que tem as duas emergências, então a gente acaba pegando essa referência, sabe? Perfeito. E é muito frequente que as pessoas tenham receio de fazer a cardioversão, justamente por essa insegurança de poder ou não poder fazer o choque, se vai trazer. Do bebê, né? No Exatamente. Caso, né? Então, a recomendação é que se a gestante estiver instável a qualquer momento, em qualquer idade gestacional, ela pode ser cardiovertida sem nenhum problema. As recomendações do tratamento da arritmia seguem as recomendações do exemplo que você colocou de QRS estreito, supraventricular, tanto dos guidelines quanto do ACLS. Então, pode seguir a sequência. Se precisar fazer adenosina, perfeito. Se for um ataque supra, pode fazer. Até mesmo porque a adenosina mal chega no coração, né? Quanto mais dá tempo de chegar no útero. Tempo de meia-vida é mínimo, né? Não vai ter problema para o bebê, é completamente liberado. Certo. Se precisar controlar a frequência do ataque à arritmia, fazer beta-bloqueador, metoprolol, metoprolol venoso, pode fazer. Show. Com relação à cardioversão, a gente faz todo o preparo, igual como se ela não tivesse gestante. A sedação também, do mesmo jeito, a gente pode fazer tanto o Propofol quanto o Dormonide com um pouquinho de fentanil, não tem problema. Não precisa ser descoberto de sedação, porque como é só protocolo mengeliano, né? Pois é, dá um choque no cru, não dá, né? Lembra que a gente está tratando duas vidas. Então, todo o protocolo que a gente faz para não gestante, a gente faz também. O que é que pode acarretar o choque nos estudos que se faz com cardiotocografia? Eles avaliam que ocorre, em geral, uma bradicardia temporária do feto, que se reverte espontaneamente com pouco tempo, poucos minutos, né? E a chance de abortamento mesmo é muito pequena. Perfeito. Tá? Muito pequena. Menos de 2% pode ter alguma complicação que vai levar a algum abortamento. E aquela coisa, né? Se está instável também, se você ficar protelando o tratamento... Exatamente. Protelando o tratamento vai complicar, né? Então, a primeira premissa é que nessas emergências cardiovasculares na paciente gestante, a mãe é a principal prioridade, né? Que a gente vai tratar. Exatamente. Segundo é que o choque ele é seguro para o feto e para a mãe. Se a paciente está instável, você vai dar o choque. E lembrando que o choque nas pás, ela tem justamente essa direcionalidade, sai de uma pá para outra. Então, a quantidade de carga que vai se disseminar para o resto do corpo é pequena, né? E isso traz uma segurança. Mas, como você mesmo falou, é uma situação que às vezes no mundo todo é até mais comum do que a gente imagina, mas é o pânico para quem tá lá. Que às vezes a pessoa leu 500 vezes, mas nunca fez na prática, né? Na hora que chega na prática, vamos ver, né? Tem certeza a teoria mesmo, na prática às vezes é outra. Uma coisa importante que você falou agora em relação à dispersão do choque, é dito que o útero e o líquido amniótico que recobre o bebê fariam tipo isolamento. Eu já escutei isso também, e aí, é verdade. Isso é coisa de literatura, né? A prova científica mesmo é difícil de você tanto dizer. Tanto é que tem a bradicardia do bebê, né? Depois, como você falou, né? Então... Pelo menos dá diminui a ansiedade que tá dando choque. Mas uma coisa importante a gente tem que vencer a inércia.
Perfeito. Para a gestante é pior ela ficar em baixo débito. Para o bebê é pior. Pior também. Porque vai ter baixo fluxo útero placentário, o bebê vai sofrer, vai entrar em sofrimento. Perfeito. E se essa gestante principalmente tiver cardiopatia estrutural, ainda é mais risco, porque em geral elas têm, a gestante ela tem uma capacidade respiratória menor. Então ela aguenta menos tempo de hipotensão, porque ela tem a compressão da útero caval, né? O útero está comprimindo, diminuindo o retorno venoso por compressão, principalmente acima de 24 semanas. E a mecânica respiratória está muito diferente. Ela tem restrição da dinâmica mecânica mesmo respiratória pelo diafragma elevado. E também tem uma série de alterações hormonais que alteram a relação da capacidade respiratória mesmo. Perfeito. Então ela não tolera muito tempo de hipoxemia com baixo fluxo. A gente tem que resolver rápido. Então é uma das causas principais de parada na gestante, é justamente hipoxemia. Hipoxemia, uma das principais causas respiratória. Exatamente. Porque elas não têm capacidade de segurar. E é muito importante a gente discutir, tirar isso, porque é um tema que muitas vezes a gente não discute, a gente não se preocupa, porque não, eu sou cardiologista de adulto, ou trabalho num pronto-socorro de adulto, e acha que a paciente gestante com intercorrência clínica vai para a maternidade. Então, às vezes... Mas geralmente o obstetra também não vai saber então, resolver. Eles aqui não sabem. Então, por isso que eu tô falando que o importante é você tem que discutir essas emergências, porque são duas vidas que você tem que estar tratando. Então, perfeito. Alexandre, aí você comentou, né? Em relação à adenosina, então, a gente já viu agora que pode ser feito durante a gestação, mas em relação a antiarrítmicos de forma geral, uma dúvida que a gente vê muito grande é em relação à amidarona na gestante, porque tem aquela citação, a amidarona tem muito iodo, né, como a gente sabe, e esse excesso de iodo poderia causar alteração na tireoide do feto, etc, etc. Contudo, tudo bem, você não vai ficar passando amidarona à torta e à direita, a gestante está com a extracístole perdida, faz a amidarona. Isso não é indicado nem no paciente, né, não gestante. Mas, e se precisar de amidarona de verdade, assim, for um ataque cardíaco ventricular, alguma coisa, posso fazer amidarona ou não posso? Muito bom, lá. Já que a gente está aqui para dar dica, bora começar. Todos os antiarrítmicos você vai tratar nas indicações usuais para o seu uso mesmo. A amidarona é a única que a gente vai particularizar. Perfeito. A gente divide o uso da amidarona em uso agudo e uso contínuo, uso crônico prolongado. Se é uma paciente que chega para você na emergência que você não sabe função ventricular, você não consegue, às vezes está na dúvida de exatamente qual o mecanismo da arritmia, e ela se mantém estável, você não precisa chocar naquele momento, você fazer um ataque com amidarona, 2 ampolas, um dripping, em geral não traz complicação. Dose pequena, né? Aquela coisa. Isso. Se tiver a necessidade estrita de continuar usando a amidarona, por intolerância a outras drogas ou porque é realmente a droga principal mais indicada e o custo-benefício se impõe, você pode até fazer a amidarona, mas você tem que avisar ao pediatra que essa paciente está tomando amidarona e que pode ter hipotiroidismo fetal. Certo. Porque depois do parto, esse bebê vai ter que ser avaliado para isso. Certo. Tá? Já tive pacientes que a gente usou a amidarona de forma contínua e já tive pacientes que já chegaram usando a amidarona que usaram a gravidez inteira. Eu tive um caso só que o bebê teve realmente hipotiroidismo, que é identificado no teste do pezinho quando nasce. Tá? Perfeito. Então, assim... É uma droga restrita que a gente vai usar não como primeira opção, mas é possível ser usada principalmente nas situações de emergência, nas situações mais agudas. Nas situações de uso crônico contínuo, a gente tem que pesar o custo-benefício e, lógico, a mãe tem que ser informada, a mãe, o pai, né, o contexto familiar, que é uma droga que pode trazer essa complicação para o feto. Perfeito. Então, avaliar custo-benefício, mas se na hora que o bicho pega mesmo, é uma opção. Resumindo, exatamente. Né? Perfeito. Alexandre, veio uma coisa que não é tão comum você pensando pela faixa etária, mas que na prática não é raro de você ver,
é infarto na gestação. Porque, lógico, você pensa, não, a maioria das gestações vai estar ali, idade reprodutiva, casa dos 20 anos, 30 e poucos anos. Não é o público clássico do infarto, né? Costuma ser em pacientes mais de 50 anos para cima. Mas tem várias particularidades no infarto na gestante e, mais uma vez, né, aquilo que a gente está discutindo da arritmia. Às vezes você leu no livro, mas na hora que aparece ali na prática você fica meio paralisado porque não tem experiência, né? Então, diz assim, para quem está escutando agora, quem é cardiologista, clínico, obstetra, quais são os principais pontos de infarto na gestante que todo médico tem que saber? Perfeito. Primeiro, saber que existe, na verdade, doença isquêmica na gestante, né? Uhum. Porque a gente tem agora um percentual cada vez maior de mulheres que engravidam na faixa etária mais alta. Então, Perfeito. já trazem mais fatores de risco, são mais diabéticas, mais hipertensas crônicas, dislipidêmicas. Uhum. E esse aumento da faixa etária da gravidez também aumenta o número de gestantes que engravidam já tendo tido um evento isquêmico. Perfeito. Tá? Então, no infarto, a gente tem 3 situações. Uhum. A primeira situação é a paciente que tem uma DAC já estabelecida. Pré-gravídica, no caso. Que quer engravidar. Certo. Nessa doente, eu vou avaliar se ela tem isquemia residual, qual foi o tratamento, se a revascularização foi completa, beleza? Se ela tiver tudo ok, posso liberar? Pode. Libera. Vamos usar essa gravidez inteira, né? Certo. O ideal é que ela engravide longe, o máximo possível, do evento que ela teve prévio. Né? Por conta da dupla agregação, inclusive. Certo. Usaria aspirina, mas não usaria estatina pelos dados que a gente tem atual, né? Controvérsia, a gente já fez os posts, né? Agora você tocou num ponto Vamos importante, lá. veja. Polêmico. O FDA liberou agora, no ano passado, o uso de vastatina na gravidez pela ausência de comprovação que a vastatina é realmente teratogênica para situações de alto risco. Então, se eu tenho uma gestante de 40 anos que infartou há 6 meses, ela está ainda em tratamento do infarto dela, tem uma dislipidemia, precisa da vastatina. Tá? Perfeito. Que pelas diretrizes, né, está sempre como contraindicado, mas isso é uma atualização bem importante do FDA. Bom senso diria que evita o primeiro trimestre, né, que é a fase de organogênese, a fase principal ali de teratogênese. Mas eu acho que essa doente deveria usar. Perfeito. Tá? A outra situação é a gestante que, no meio da gravidez, ela faz um evento isquêmico agudo, que aí a gente vai dividir depois com supra e sem supra, mais para frente para deixar a coisa organizada no pensamento. Mas se ela tem um tempo, se foi, por exemplo, no segundo trimestre, que ela tem um tempo até o parto, eu consigo organizar, fazer a investigação, fazer a escolha do melhor forma de tratamento, e aí pode ser revascularização cirúrgica, pode ser angioplastia, com ou sem stent, a depender da idade gestacional, e tratamento clínico, vai depender do infarto. Se for infarto com supra, ela tem que ir direto para a sala de emergência, para a sala de hemodinâmica, e tratar e abrir rápido, como se não tivesse grávida. Perfeito. Okay? Então, Alexandre, não é impossível, não seria uma contraindicação absoluta uma cirurgia de revascularização numa gestante. Não, veja, cirurgia nenhuma é contraindicação na gestante. Boa. A gente tem uma situação que se impõe, que é a indicação do tratamento. Se é uma lesão grave de tronco, a paciente não tem condição de fazer angioplastia e precisa realmente da revascularização, tem que ser feita, principalmente se ela fica sintomática. Até porque vai manter a premissa de salvar a mãe. Isso, exatamente. A gente faz cirurgia em gestante para válvula, que é algumas emergências de válvula. Aí você vai dizer, emergência de válvula paciente, por exemplo, com disfunção de prótese, né? Disfunção de prótese mitral ou prótese aórtica, que fica muito sintomática quando faz estenose da prótese durante a gravidez. Às vezes você não tem outro recurso. Certo. Paciente que faz uma dissecção de aorta, principalmente tipo A, né? Emergência clínica. E lembrar que dissecção de aorta principalmente em Marfan, pacientes que têm Marfan no terceiro trimestre aumenta muito a chance de dissecar, né?
E dissecção de aorta em gestante é um capítulo à parte, porque a própria gestação é fator de risco para essa emergência, né? Mesmo sem ela ter nenhuma aortopatia, mesmo sem ter Marfan, sem ter Ehlers-Danlos, nenhuma dessas doenças que pegam a aorta, a própria ação hormonal faz com que ocorra um embebimento da camada média, não só da aorta, de todas as artérias. Coronária também, né? Coronária. E isso explica por que o mecanismo principal do infarto na gestante é dissecção espontânea de coronária. Que é a pergunta do TEC essa, né, galera? De vez em quando o pessoal pergunta, Mas isso né? é muito interessante, porque aí você estava me dizendo que disseca mais a aorta, por isso que às vezes você vê dissecção de carótida fazendo, e dissecção de coronária é um dos espectros do acometimento hormonal. Muito bom. São acometidas pela ação hormonal. Eu já vi dissecção de mesentérica, de artéria renal, doente que foi operada como apendicite quando abriram a dissecção de artéria renal. Então, qualquer artéria, inclusive artérias cerebrais, né? Certo. Então... Um outro mecanismo seria esse, justamente a dissecção coronariana. Isso, é o principal. Na verdade, é o mais prevalente, né? Em torno de 40%. O segundo lugar vem a doença aterosclerótica, né? Que principalmente nessas pacientes acima de 35 anos, começa a ter mais, aumentar percentualmente. Em terceiro lugar, aí entra trombose e minoca, né? Então, infarto de coronárias normais. Mas o mecanismo principal é dissecção. Joia. Tá. O interessante disso, Alexandre, também é que, então, às vezes, na gravidez, a paciente tem muitos sintomas e, às vezes, a tendência é das pessoas, às vezes, subvalorizarem, menosprezar o sintoma. Então, tem que ficar ligado, quem está atendendo, quem está vendo mesmo, numa idade mais precoce, pode sim tá tendo dor torácica, tem que seguir o protocolo, tem que avaliar eletro e tem que seguir isso. Isso é importante, porque dor torácica na emergência, na gestante, é uma dificuldade. Porque 3 das principais causas de morte na emergência de causas vasculares acontecem durante a gravidez. TEP, que é... né, estágio pró-trombótico total, né? O gestante tem um risco aumentado de TEP por si só, pela a mudança de coagulação que ocorre durante a gravidez. A dissecção de aorta, que também é mais frequente, é dito que é 100 vezes mais comum sabia que era a dissecção de aorta em gestante. Interessante. Comparado com mulheres da mesma faixa etária que não estão grávidas. Sabia não. É um fator de risco independente. Independente é gestação. E outro é a dor torácica anginosa de um evento isquêmico, né? Então, essa diferenciação da dor torácica na sala de emergência nem sempre é fácil, né? Porque quando a gente pega as pacientes com isquemia, a maioria é infarto sem supra. Né? Maior percentual é infarto sem supra. As que fazem infarto com supra, a maioria faz de DA. E aí é DA, normalmente DA proximal, sabe? Que complica, faz arritmia, fica grave. Em torno de mais ou menos 7 a 10% fazem choque cardiogênico. Então é uma situação crítica. Situação crítica. Na sala de emergência você vai ter que diferenciar as 3. Às vezes não é nada, a grande maioria das vezes, graças a Deus, mas eletro, marcadores e, se precisar, angiotomografia, porque pode definir a vida da gestante. O eco pode ajudar muito também, não tem radiação, né? Já dá aquela noçãozinha ali, né? O VD tá sobrecarregado, o VE tá com alteração segmentar e tal, né? O eco é muito útil lá para... o grande problema do eco é que nem todas as emergências têm um eco disponível para você fazer na sala da emergência. Às vezes é mais fácil conseguir a tomografia. Sem dúvida. Você pede na central de leitos, transfere a doente, vai e faz a toma e volta. Se for um sábado à noite, para você conseguir, você consegue 2 tomos, 3, mas não consegue um eco. Mas com a proteção, né? Exatamente. E aí, pode fazer tomografia. Aí você já deu spoiler, mas pode fazer tomografia na gestante, como é que é? Os exames, então vamos colocar assim, ampliar. Os exames em que te utiliza a raio-x. Radiação. Tá. Primeiro, a gente tem que vocês têm que entender que existem 2 tipos de radiação. Tem a radiação ionizante, que pode causar o efeito direto pela radiação, né? E aí
pode causar abortamento, Certo. pode causar malformação congênita no bebê. Que aí seria mais primeiro trimestre, né? Aquela situação, né? Até 20 semanas, talvez, né? Isso. E existe um outro efeito da radiação que é não mensurável, que é não dose dependente, que é o efeito carcinogênico. Certo. Então, tenho uma paciente suspeita com 16, 18 semanas, suspeita de TEP. Preciso botar ela na toma. Posso botar? Pode. Por quê? Abaixo de 50 miligramas não é uma radiação que vai causar um efeito danoso para o feto, para abortamento ou para malformação congênita, certo? E hoje com a tomografia com mais canais, a quantidade de radiação diminui bastante. Cada vez menor. Mas ficaria em quanto, mais ou menos? A tomografia quanto... sim. A dose de radiação... Você falou abaixo de 50 tá de boa, a dose de radiação chega em torno de menos de 10 miligramas. Show. Então é bem segura. Assim como o cateterismo também. Certo. Né? Interessante. O cateterismo tem umas particularidades. Por exemplo, é legal você fazer via radial, né? Porque fica mais longe do útero. Proteção abdominal, você protege ali para evitar menos raio-x. Pode fazer o contrastezinho, você faz o contraste que é necessário. Outro exame, por exemplo, ressonância. Posso fazer? Pode. Ressonância você pode fazer na grávida. Você realmente se impõe a necessidade, eu preciso fazer, mas a ressonância a gente levanta um sinão com relação ao gadolínio. Pois é, que a maioria das ressonâncias termina entrando o gadolínio, né? Pra ver, né? Real tardio, se for... Então, o gadolínio não é legal pro bebê. Tá. Ele passa a barreira placentária e pode impregnar o bebê e dar aquela epidermise, né? Sim. Esclerose sistêmica. Então, a gente também tem que tomar cuidado. Outros exames mais simples, como o raio-x, as pessoas morrem de medo, né? Mas o raio-x tem 0,1 miligrama. Você pode fazer até 50. Então, pode fazer raio-x. Não tem, assim, e às vezes é o que tem no pronto-socorro. Sim. Uma arma útil para você ver se tem uma aorta dilatada. Lógico. Outra causa do torácica, um pneumotórax, vai lá que seja, qualquer outra coisa, né? Importante. Tá. Mas, Alexandre, digamos que foi um caso mais simples, certo? Suprão, você não tem dúvida, o diagnóstico é um infarto mesmo, tal. Você pode estar até em dúvida se é dissecção, se é aterosclerose, mas digamos que você está num lugar que tem, eu não vou nem entrar no trombolítico agora, daqui a pouco a gente entra. Digamos que tem CAT 24 horas, então você vai fazer o feijão com arroz e mandar pro CAT, certo? Hemodinâmica 24 horas. E aí, a aspirina a gente já viu que pode fazer, normal. Eu sei que a infarto com supra vai fazer, mas e o medo em relação à cana arterial? Tá você fazendo 2, 3 comprimidos de AS? Tem alguma interferência em relação a isso? Não. A gente vê com AS isso muito raramente, cara. Perfeito. Eu uso AS só lembra o pessoal qual é a relação do anti-inflamatório, AS, indometacina em relação a canal, só para lembrar o pessoal. Pode causar o fechamento do canal arterial intraútero, né? Perfeito. Então, pode comprometer a circulação fetal, né? Mas tranquilo, 2, 3 comprimidos e vamos pra frente que não... Isso na prática a gente irrelevante. Não vê. É irrelevante esse risco com AS. Posso fazer principalmente na dose baixa que a gente faz, tá? Perfeito. A gente usa AS de rotina em cardiobstetrícia porque é profilaxia para pré-eclâmpsia. Que a gente vai discutir isso em outro podcast de hipertensão da gestante. Mas está na rotina, a gente não vê. E o clopidogrel também é liberado. Perfeito. A gente pode fazer o clopidogrel, inclusive no aleitamento, não há restrição. O cuidado que a gente tem que ter com o clopidogrel é que se a paciente tem um infarto muito próximo do período do parto, ou seja, se ela está ali, eu programo interromper, tá no 3º trimestre, daqui a 7 dias eu tenho que suspender o clopidogrel nesse intervalo. Certo. E aí é a grande bronca da escolha de qual tipo de stent eu vou colocar. Porque se é uma paciente que está ali 39 semanas, que você sabe que vai entrar em trabalho de parto em pouco tempo, pela estatística, e a lesão não é uma lesão muito complexa, talvez só o balão sai fora, manter o AS e
depois fazer um tratamento maior. Se é... Aquele esquema meio dos anos 90, né? Que isso, muito, infelizmente, né? A gente tem muito isso na cardio-obstetrícia ainda. Certo. Pela limitação realmente das drogas. Se é uma paciente que tem um evento isquêmico ali no segundo trimestre, que eu vou ter 3 meses para frente, eu posso botar um stent diluído dessas drogas mais modernas, novas, que eu posso usar 3 meses e suspender o clopidogrel ali perto do próximo do parto, para não correr o risco de uma trombose de stent e reinfarto. Só lembrando, pessoal, né, que pela diretriz de pré-op, quando é só balão, você tem que esperar de 7 a 14 dias para procedimentos cirúrgicos. Quando é stent normal, bare metal, seria 4 a 6 semanas. E se for farmacológico, seria 3 a 6 meses, mas tem esses stents mais modernos, já que às vezes até com um mês você consegue parar, né? E lembrar que essas doentes que fazem evento isquêmico durante a gravidez, a gente não vai liberar o parto vaginal. Certo. Tá? A gente não vai deixar ela se expor ao trabalho de parto, mesmo sendo fisiológica, a recuperação sendo melhor, sangrando menos, mas é uma ativação adrenérgica muito grande, taquicardia, hipertensão. Perfeito. Então, o problema aí não seria nem tanto o feto, né? De sangramento, etc, né? É mais a mãe mesmo, né? Joia. Boa dica. Ô, Alexandre, beleza. Então, stent normal a gente já viu. Nitrato, enquanto você está esperando lá a angioplastia, às vezes o pessoal fica com medo de nitrato em gestante, né? Porque poderia dar intoxicações. Isso mais com nitroprusiato, na verdade. Mas com tridil, às vezes o pessoal fica com medo também. Dá para usar ali um tridilzinho enquanto não está indo ali para... Deve. Se precisar, se ela tiver com dor, se tiver pressão, deve usar. Perfeito. A gestante, por si, ela é vasodilatada. A periferia é vasodilatada porque é um dos mecanismos das alterações hemodinâmicas mesmo da gravidez, por ação hormonal do estrógeno e da progesterona, elas fazem a vasodilatação periférica. Então, evitar doses altas de nitrato, porque isso pode se potencializar e realmente dar uma hipotensão maior. Né? Aí, nesse caso de supra também, geralmente abriu a artéria, melhorou dor, aquela coisa mais tranquila. Beta-bloque tranquilo. E aí, dos beta-bloqueadores, a gente, para esses eventos isquêmicos e de uma forma geral na gravidez, a gente prefere o metoprolol. Certo. Porque o cardio seletivo ele passa menos a barreira placentária, né? Teoricamente é o que traz menos repercussão para o feto, né? Menos restrição de crescimento. Atenolol a gente tá podendo usar na gestante ou não? Lembra aí, pessoal? Atenolol não é uma contraindicação formal, mas é o beta-bloqueador que a gente deve evitar. Por quê? Porque ele é o beta-bloqueador que causa mais restrição de crescimento. Perfeito. Então, os bebês nascem muito pequenos e tem relatos até de óbito intraútero. Então, evitar o atenolol tanto na gravidez quanto no aleitamento, porque ele também passa muito no aleitamento. Perfeito. Pra você ter noção, o metoprolol passa menos de 1% do sérico para o leite. E o metoprolol e o atenolol passa em torno de 8% a 10%. Certo. Legal. Então, é importante a questão do nitroprusiato, é que, apesar dele não entrar tanto no contexto de coronariopatia, mas ele pode entrar no contexto de dissecção de aorta e de emergências hipertensivas, edema agudo de pulmão. E um dos problemas que lá estava se referindo é do nitroprusiato se transformar em tiocianato, cianato, e pequenas quantidades podem passar e intoxicar o feto. Mas a emergência, o que a gente sabe hoje, que é o que tem maior potência de controle e dessas emergências hipertensivas. Então, não seria uma contraindicação absoluta e tem relação tanto com a dose quanto o tempo que você vai utilizar, né? A regra, pegando o gancho, é um trabalho, inclusive, da Escola Paulista. Um trabalho bem interessante. Eles fizeram um levantamento retrospectivo do uso de nitroprusiato e viram que o tempo ideal que você pode usar sem complicação do feto é 4 horas. Certo. Então, em 4 horas, eu tenho tempo de usar, a casa, né? De começar outras medicações, medicação oral, e organizar a paciente com uma certa segurança até ter intoxicação do feto. Perfeito. Então, olha que tanta coisa interessante que a gente viu. A gente viu que a parte hormonal atua muito no tecido conjuntivo, na camada média, mais retornando e relembrando isso, até quando a gente está falando de ortopatias, nas doenças conjuntivas, se no paciente que tem
não tem doença conjuntiva do tecido conjuntivo, genético, de ordem genética, já traz problema. Imagina aqueles pacientes que têm Marfan, que têm Lloyd Dietz, que têm problema na camada média, até a aorta bicúspide. Inclusive, tanto quando a gente está falando isso no preparatório, né, no nosso preparatório para a prova de título, nas indicações de pacientes que têm aneurisma de aorta, quando o paciente é uma gestante ou quer engravidar, o limite de tratamento assintomático diminui essa idade. Então, é justamente, e essa é a dica que eu vou colocar agora na aula, justamente desse problema aí do hormônio. Sempre melhorando, né, galera? Você falou uma coisa interessante, André, que a gente tem alguns pontos de corte de tamanho de aorta para permitir ou não a gestação. Então, Marfan, 4,5 de aorta para cima, não deve engravidar. Né? Pode até corrigir primeiro para engravidar depois, mas o risco de secção aumenta 10 vezes nesse contexto, tá? Perfeito. E no outro aspecto, no outro extremo, a gente tem a Ehlers-Danlos tipo 4, que é a tipo vascular, que ela é contraindicação formal à gravidez com qualquer diâmetro de aorta. Ela pode ser uma aorta normal, mas o risco de secção nesse tipo de Ehlers-Danlos é extremamente alto. Muito interessante isso. E nas outras das diretrizes, eles falam do Ehlers-Danlos como um fator de risco, mas na população geral ele não coloca um ponto de corte justamente porque ninguém se compromete de dizer pela quantidade de pessoas, mas é super interessante essa concepção agora que na gravidez aumenta tanto o risco assim. Alexandre, outra situação muito comum na gestante, essa daqui a gente vê bastante, é a miocardiopatia periparto, né? Pinta aqui pro pessoal qual seria aquele quadro clínico clássico da periparto, aquele clássico de livro, e depois aí comenta um pouquinho dos critérios, como é que a gente vai pensar e como é que a gente vai diagnosticar a periparto. Eu gostaria de começar pelo ver bastante. É muito interessante, veja. O viés, né? O viés, né, Edu? É dito uma doença rara. Lá fora existe o registro europeu de miocardiopatia periparto, que é uma força-tarefa da Europa, que inclui Canadá, inclusive, e Austrália. No ROPAC, que é esse registro, eles penam para conseguir 100 casos. Interessante, né? Aqui no Brasil, existe uma diferença dentro das próprias regiões. Por exemplo, eu tenho um colega de Santa Catarina que trabalha com cardiopatia e gravidez, que inclusive trabalha muito mais do que os meus 20 anos de cardiopatia e gravidez, deve estar se aposentando, que ele não viu uma periparto na vida. Sério mesmo? Aqui, se você passar um mês rodando no Procap ou no quantas vezes eu não te incomodei público, já perguntando a opinião em periparto? Tem alguma correlação aí que a gente não consegue exatamente ver. É dito que periparto tem a questão racial, né, socioeconômica como um fator de risco. Mais comum em afrodescendentes e tal, né? Bem, dito isso, vamos descrever o típico de periparto. Primeiro, a gente tem um crossover com pré-eclâmpsia, que é uma coisa que está sendo chamada a atenção muito recentemente. Quando a gente vai olhar as gestantes que fizeram miocardiopatia periparto, pelo menos 25% delas tiveram pré-eclâmpsia. Interessante. Pré-eclâmpsia é hoje um fator de risco para miocardiopatia periparto. Tá? Como é que a gente diferencia? Porque a pré-eclâmpsia, quando é uma pré-eclâmpsia grave, esse termo nem existe mais, mas quando ela vem realmente com muita inflamação, com muita síndrome mais florida, ela pode dar uma disfunção ventricular leve. Certo. Então a gente tem ali até 45. É daí que vem o 45, 50, então, né? 50, por aí de fração de ejeção. Queda de fração de ejeção nesses termos. Abaixo disso é que eu vou chamar de periparto. Perfeito. Tá? Então, periparto é uma situação de exceção em que eu vou ter que excluir todas as outras causas. Tá? A doente não pode ter tido uma miocardite há 15 anos, 10 anos que melhorou, ou a doente não pode ter uma valvulopatia, não pode ter um problema congênito. Tá? Tem que ser a paciente realmente rígida. A questão temporal, ela é também bem interessante, porque já foi
nos últimos 3 meses até os 6 meses pós-parto. Depois passou para o último mês até 5 meses pós-parto, que essa é a mais comum. Isso. Hoje, nos últimos guidelines, inclusive nesse do ROPAC, desse grupo que estuda periparto, o critério temporal está assim: do fim da gravidez aos primeiros meses do pós-parto, sem delimitação aberto, né? Temporal. O que a gente sabe é que uma paciente que faz uma disfunção ventricular aguda, faz insuficiência cardíaca aguda com 22, 24 semanas, muito provavelmente não será periparto, né? Porque eu não tenho ainda as alterações hemodinâmicas de sobrecarga realmente do ventrículo. E eu também não tenho a ação hormonal tão importante ainda que possa contribuir para periparto. Então, a grande maioria, e eu já vi um bocadinho de periparto, mas eu nunca vi um periparto em gestante ainda. Veja, os sintomas provavelmente acontecem perto do parto. E se confundem com os sintomas da gravidez. Né? A dispneia, a gravidez da taquicardia, edema de membros inferiores. Então, se mistura ali com o final da gravidez e pode passar batido. A gente frequentemente dá o diagnóstico no pós-parto. Então, primeiros dias ali de puerpério, né? De estatística, tem um trabalho de Eucayan. Eucayan é o papa da cardiopatia e gravidez do mundo. Na última publicação, ele coloca que 75% ocorrem no primeiro mês de puerpério. Certo? Perfeito. A grande maioria acontece no pós-parto. Ou a gente dá o diagnóstico no pós-parto. Certo. Né? Era para ter melhorado, não melhorou e começa a progredir a dispneia, a disfunção ventricular. Outra coisa, eu já falei do eco, né? O critério, que tem que ser 40 para baixo. Aquele quadro de C aguda, né? A dispneia desproporcional, aquela coisa toda. Você vai lá examinar, muitas vezes tem B3, tem estertor, né? Alterações de exame físico. Exatamente. E o eco, importante, 45%, né? Que seria o limite ali. Para baixo disso que você vai pensar, né? Tem alguma... A literatura às vezes coloca, dependendo da fonte, 45, às vezes 40, né? Certo, porque perfeito. É aquela história, disfunção diastólica, abaixo, reduzida a partir de quanto? Então o critério é menor do que 45%, tem outras causas que possam justificar a insuficiência cardíaca e que pode, de forma geral, nas diretrizes brasileiras que a gente tem, 1 mês antes do parto até 5 meses. Isso. Essa é a definição clássica de periparto. Isso. Perfeito. Cai demais também, né, Galego, na prova do TEC, né? Demais. Essa questão de periparto, né? E hoje a gente já consegue um pouco mais de luz da etiologia, sabe? Antigamente era uma coisa muito solta, se falava selênio e não sei o que. Certo. Umas coisas meio sem sentido. Hoje, através de pesquisa com animais, trabalhos principalmente com ratos, quando começou a hipótese, o fator que desencadeia o processo seria a prolactina. Certo. E aí é um tipo especial de prolactina, um subtipo de 16 kilodaltons. É uma prolactina menor, pequena. Ela é convertida na circulação pela catepsina e vira uma outra substância que é cardiotóxica. Perfeito. Isso já comprovado em modelo animal, que ela causa apoptose do miócito e causa disfunção ventricular. Certo? Daí vem o tratamento da periparto. Só antes de ir para o tratamento, só uma dúvida, porque às vezes o pessoal pergunta, tá aqui com um quadro clínico que é muito sugestivo de periparto, tem que pedir ressonância porque vai ter um padrão específico de realce, alguma coisa? Ou não, só o eco já resolve tendo descartado as outras causas? Exatamente. Foi critério de exclusão, ou seja, é uma situação em que você não tem nenhuma outra causa. A ressonância não vai contribuir, porque os achados são inespecíficos, Perfeito. como qualquer miocardite, né? Vai ter um realce tardio, a fase aguda. Mas poderia dar realce tardio mesocárdico, esse tipo de coisa, estilo miocardite, então, no caso, né? Mas eu não conseguiria definir uma etiologia específica, né? Uma etiologia específica, porque não existe nenhum padrão patognomônico clássico de periparto. Perfeito. Então é um exame que não ajuda. Perfeito. Né?
Aí agora que a gente falou do diagnóstico de periparto, aí fala aí o tratamento agora, como é que a gente vai fazer? Antes do tratamento, Perfeito. só uma coisinha importante. BNP, certo. fundamental, tanto para diagnóstico quanto para segmento. Prognóstico também, né? Troponina. Uhum. Dosar troponina também tem implicação prognóstica, né? Como que não quer dizer que a paciente está infartando, sim, só lembrando, lógico. Porque senão, mas vai ter o fator prognóstico, né? Injúria, Isso, né? isso. Injúria miocárdia. E quem está com dúvida nisso, a gente tem um vídeo aí, se colocar aí troponina, infarto, você pode colocar no YouTube que você consegue ver sobre isso. Exatamente. Tá? O eco ajuda também como avaliação prognóstica, porque as gestantes que abrem com disfunção importante, abaixo de 30% de fração de ejeção, tendem a não recuperar totalmente a função. Joia. Porque elas podem, em 50% dos casos, as gestantes podem recuperar a função normal. O que também é outra coisa que está em aberto, porque hoje a gente sabe que essas gestantes que recuperaram a função, a fração de ejeção voltou ao normal, fica meio que uma cicatriz no músculo, e a gente está vendo no futuro essas gestantes abrindo insuficiência cardíaca. Interessante. Entendeu? Da mesma forma que a diabetes gestacional aumenta 7 vezes o risco dela ser diabética no futuro. Hipertensão gestacional. Hipertensão também aumenta a chance de doença cardiovascular no futuro. Mesmo recuperando função, elas têm um risco maior de TIC. Quando chegar ali 55, 60 anos... No final das contas, a gestação termina sendo um grande teste de estresse, né? Para revelar coisas que podem surgir no futuro, né? Diabetes, hipertensão, enfim, né? A gestação testa o metabolismo, né? Porque você tem hipotiroidismo na gestação, você tem diabetes gestacional, você tem situações em que você, por exemplo... faz alterações transitórias de função renal, principalmente relacionada à pré-eclâmpsia, que também aumenta o risco futuro de você ter insuficiência renal. E, além disso, é um teste de disfunção endotelial. Né? Essas pacientes, né? Que fazem muita disfunção endotelial relacionada à pré-eclâmpsia. Mas que vale a pena, né, Lafa? Não, isso é a minoria das mulheres que vão passar por isso. Pra quem é engravida, tá escutando aí, fica tranquilo que a melhor coisa do mundo é filho. Agora, deixa eu perguntar, já que você falou da fração de ejeção, que existe a possibilidade de desencadear no futuro, e aí eu puxo o gancho de indicação ou de contraindicação de nova gestação no futuro. E aí ele vai entrar com aquela história, com esses marcadores aí de possibilidade de quem já teve uma vez ter uma nova possibilidade de miocardiopatia periparto. E lembrando que o espectro da cardiopatia periparto pode ser até choque cardiogênico, sim, né? Sim. Eu tenho pacientes que foram para transplante. Bem, isso é uma coisa que tem ainda um déficitzinho de literatura, sabe? O que é que a gente tem hoje de mais consenso? É que quem recuperou função ventricular pode engravidar novamente, né? Você dá um intervalo ali de pelo menos uns 2 anos, deixa o coração descansar. Seria como contraindicação relativa, né? Aquela coisa. Não, pode. A gente não tem dado de literatura que contraindique a mulher engravidar novamente se ela voltou ao coração ao normal. Perfeito. A fração de ejeção normalizou, beleza. Tá? Se você quiser preciosismo, você pode fazer uma ressonância aí, né, para ver se é normal mesmo. Ou fazer um eco com strain, né, para ver, né? Porque às vezes... Alguma coisa subclínica ali, né? Isso, subclínico. Se a paciente ficou com qualquer déficit residual, mesmo que leve a moderado, ficou ali 40 de fração de ejeção, não deve engravidar de novo. Certo. Tanto pelo risco dela fazer novamente uma periparto, que existem relatos, quanto pela própria sobrecarga hemodinâmica da gravidez, que pode induzir ela piorar a classe funcional e entrar no IC aguda da disfunção que ela já tem. Perfeito. Dito isso agora, então, Alexandre, a gente já sabe diagnosticar a periparto. Vamos para o tratamento agora. Como é que eu trato uma gestante com miocardiopatia periparto? Desde as drogas, né, tradicionais de CFE que a gente conhece, quanto para os tratamentos específicos, como bromocriptina. Explica aí pro pessoal como é que faz na prática. Vamos admitir que a gestante fez uma periparto importante, com muita disfunção, tá bem quadro mais florido, tá? Primeiro eu vou dividir em 2 partes, ela gestante e ela puérpera. Perfeito. Tá?
Ela gestante, que é pé de cobra, realmente, raramente você vai ver uma gestante, você tem algumas limitações de medicação. Então, você não vai usar aquelas medicações que são classicamente contraindicadas. IECA, eu não vou poder usar. BRA, eu não vou poder usar. E sacubitril, valsartana, eu não vou poder usar. Ok? Não me pergunte de dapaglifosina, porque não tem estudo, não tem nada a respeito ainda, tá? É coisa nova, então eu vou ficar devendo. E a espironolactona? A espironolactona é sempre a questão, né? Qual é a espirono? A espironolactona, ela tem um efeito de bloqueador hormonal. Então, durante a gravidez, o uso da espironolactona deve ser evitado pelo risco de feminilização dos fetos. Tá? Que vai mexer nos hormônios sexuais do feto. Que a dúvida que eu sempre tinha era aquele negócio, e se já for uma menina, né? Aí continua tendo próprio. Porque tudo bem, se é um menino, poderia ter, né? Mas se for menina, de todo jeito o pessoal diz pra não usar, né? De forma geral, né? A gente evita. Se é um caso gritante que se impõe, o paciente está no finalzinho da gravidez, o bebê já está formado. Sim. Vai no custo-benefício. Né? Ivabradina, a gente não, gestante, infelizmente, puérpera também, amamentando a gente não deve usar. Caiu isso no TEC em 2020, podia usar ivabradina gestante. Perfeito, é isso aí então mesmo. Essas limitações. Se a paciente abre o quadro, se dá o diagnóstico, ela já puérpera, que é o mais comum, posso usar tudo. Perfeito. Então, o tratamento clássico de ser vasodilatador, beta-bloqueador, pacote completo. Dobutamina, miurinone e uma coisa bem interessante é que o levosimedan hoje, isso é um trabalho, foi um trabalho até bem feitinho, sabe? É um trabalho que mostrou que o levosimedan é o melhor inotrópico para periparto. Interessante. Que tem um dado parecido com o Takotsubo também, né? Que o pessoal cita, né? Que levosimedan seria melhor, né? Porque tem um efeito ali de antadrenérgico, né? E não ser catecolaminésico, né? Então ele é... Então ele é o tem de escolha para periparto. O pessoal arranjando o campo pro levosimedan, né? Precisava disso. Só que doença rara. Exatamente. Então é o de escolha. Hoje é o de escolha. Certo. Então, a gente tem um tratamento clássico da IC, né, diurético, vasodilatador, as drogas que vão reduzir mortalidade, ECA, para fazer tudo. Perfeito. E tem um tratamento específico para o bloqueio da prolactina. Porque se a gente acha que a gênese lá atrás... E veja, o primeiro trabalho foi de 2010, um trabalho que saiu no Circulation. Com redução expressiva, muito boa. né? Não era um N demais, muito grande. Era até bom demais. Bom demais, isso. Mas se confirmou, outros trabalhos confirmaram o benefício. E a gente na prática vê, sabe? Certo. Eu já usei pelo menos umas 5 gestantes puérperas e com bom resultado. Que o problema é que vai cortar... 50% podia recuperar. Então, se eu não tenho um N muito grande, pode ser só um acaso. E tem o porém de cortar a amamentação, né? Mas assim... nesse custo-benefício do paciente que abre uma disfunção grave com 30%, está na UTI, às vezes em ventilação mecânica... Não, então, rapidinho. Para quem que a gente vai usar, então? Você falou 30% aí. Para que a gente vai usar? Vai usar para toda a periparto ou não? Inicialmente, o bloqueio da prolactina, ele era só para quem abria um quadro grave. Perfeito. Que usava inotrópico, que estava em UTI, que tinha uma disfunção importante. Tá? Hoje está flexibilizando. Hoje... a gente usa já para peripartos mais leves. Tá ficando meio que standard of care, né? Digamos, né? Existe até uma diferenciação do esquema mais curto, de você fazer menos tempo, sabe? E isso está no guideline europeu. O esquema padrão, como é que é mesmo, Alexandre? A gente tem o esquema padrão do trabalho com bromocriptina. Certo. A bromocriptina, ela inibe a prolactina, então essas frações de 16 kilodaltons tendem a desaparecer e eu tiro o gatilho da periparto. Faz sentido. A gente usa 2,5 miligramas 2 vezes por dia nas primeiras 2 semanas. E depois completa as 6 semanas do puerpério com 2,5 miligramas ao dia. 6 semanas total. Certo. Esse é o esquema padrão clássico. Alexandre, aqui no Brasil, necessidade de anticoagulação em vigência da utilização da bromocriptina? Isso é uma coisa controversa. Mas só terminando, aqui no Brasil, e o pessoal do Ceará, Regina Selle,
que tem alguns casos publicados, a gente está usando cabergolina, que também é um inibidor da prolactina, que tem no SUS, né? Que é fácil de usar, em que eu faço só 1 miligrama, dose única semanal por 3 semanas. Um comprimido é de 0,5 miligramas, eu faço 2 comprimidos uma semana, 2 na outra semana, 2 na outra semana. Mais prático, né? Mais prático e de fácil acesso porque tem no SUS. Tá? Certo. Em relação à anticoagulação, veja, existe um fator muito confundidor, André, porque uma gestante é trombogênica. O puerpério é a fase mais trombogênica da vida da mulher, contando qualquer estágio. Eu tenho uma paciente acamada, pós uma cesárea, pós o procedimento, e que tem IC. Então, ela tem toda a chance do mundo para fazer trombo. Certo? Então, fatores de risco para trombose tem de sobra. Existia a recomendação da gente fazer a bromocriptina junto com a anticoagulação por um possível aumento de efeito trombótico da bromocriptina. Que aí era o empurrão final, né? Já tinha isso aquilo todinho, né? Mas está caindo. No último trabalho que eu li, que é meio que um guideline para periparto, europeu também, eles já deixaram a critério do médico fazer caso a caso, sabe? Se a doente está realmente muito ruim, está ali e tal, eu não contraindico, mas não é obrigatório você fazer a anticoagulação com bromocriptina. Perfeito. Veja que isso saiu depois do nosso posicionamento. No posicionamento ainda vai estar lá que você usa com anticoagulação. Então, para a prova de TEC, por enquanto, ainda utiliza. É isso. Não, e aí? É por esse motivo que quem está escutando o podcast aí tem que escutar toda semana, porque está toda semana saindo novidade aí, né? Não tem como os guidelines. Na hora que o guideline sai, ele já está desatualizado no dia seguinte, né? Porque vai sair coisa nova, não tem como, né? Faz parte do jogo. Alexandre, uma dúvida comum agora, reanimação cardiopulmonar na gestante. Tá lá, parada, paciente gestante. O que é que muda em relação ao protocolo normal? Meu amigo, isso é um caos. Reze para você estar num hospital que tenha suporte obstétrico e UTI NEL. Veja o tamanho da bronca. É bronca. Porque se acontece por aí, numa emergência cardiológica normal, a chance do bebê sobreviver é muito pequena. E da mãe também. Vamos focar primeiro. Comecei a reanimação agora. Massagem, lá. Muda alguma coisa? Massagem cardíaca, dose de droga, alguma coisa assim? Antes disso, é importante dizer que essas gestantes que chegam a ter uma parada cardiorrespiratória, tirando situações agudas como um TEP, normalmente elas dão um sinal. Certo. A grande maioria das mortes maternas são evitáveis. Tá? Então, 60%, 70% das paradas cardíacas poderiam ter sido evitadas. Já estava líquido espinéia antes, fazendo se você for ver aquela coisa, né? Coronariopatia ou cardiopatia. Tem um dado muito interessante que é um dado americano. A gente não tem essa estatística aqui no Brasil porque a gente não registra. E aí eu vou até de antemão já abrir para vocês que a gente do departamento, eu sou do departamento de cardiopatia na mulher, da SBC, a gente está formatando o primeiro registro brasileiro de cardiopatia em gravidez, em que a gente vai ver estatística tanto das doenças, o que é que complica, como complica. Ótimo. E de mortalidade que a gente não tem. Até para poder planejar política pública de saúde. Lógico. Porque mortalidade materna é indicador de política pública, realmente. Perfeito. Mas o dado que eu ia falar, né? Eu dei uma atravessada. O dado que eu ia falar é um dado americano, que hoje a principal causa de morte materna nos países desenvolvidos, e o dado é americano, é cardiopatia. Certo. Tá? Hoje se morre mais de cardiopatia do que de pré-eclâmpsia, do que de TEP e do que de sepse. Por quê? Porque essas outras causas, elas já têm protocolos para diminuir o risco. Então, eu
toda grande maternidade tem um protocolo para sepse na gestante, tem um protocolo de prevenção de TEV, tem um protocolo para hipertensão gestacional, para pré-eclâmpsia. Tá? Segue o protocolo, a gente consegue agir. A cardiopatia, não. Primeiro que é um mundo. Até porque, exatamente, é uma coisa heterogênea, né? A gente trava a alpatia, miocardiopatia, coronariopatia, né? As gestantes podem ter absolutamente todas as cardiopatias que a gente conhece. Arritmia, doença isquêmica, congênita, valvular, tudo. Hipertrófica, tudo isso. Então é difícil você conseguir. E falta mão de obra especializada, né? Forma pouco. Na verdade, não existe uma formação oficial em cardiopatia e gravidez ainda no Brasil. Tá, mas aí, voltando à parada cardíaca, o que é diferente? Primeiro, o óbvio, né? Eu tenho que ser ágil, porque são 2 vidas. Né? Eu vou ter que fazer uma massagem que eu garanta fluxo uteroplacentário, né? Para o bebê não entrar em sofrimento e morrer dentro da barriga. Que isso não é fácil. Primeiro que é igual. As recomendações do ACLS, e existe um ACLS para gestante, exclusivo para gestante, que acho que foi 2020 o último, que orienta que as doses e a dissibilação, toda aquela sequência básica do ACLS é igual. Tá? Eu não vou me preocupar se o remédio tal vai fazer... Não. Manter vivo e vamos embora. Ok. Tá? Isso é o que é igual. Tá? A primeira diferença é que, a gente até já falou nisso, é que a gestante tolera pouco hipoxemia. Tá? Então, a gente tende a fazer mais massagem do que ventilação. Né? Hoje, cada vez mais, né? No ACLS. Em gestante, não é bem assim. A gente era da época do 5-1, né, galera? Da época da 30 para 2, você vai, né? Vai mudando. A gestante tolera muito pouco essa hipoxemia, por conta da reserva respiratória, que realmente é menor. E, além disso, existe um risco grande de broncoaspiração, por conta do esvaziamento gástrico, que é mais lento na gestante. Então, fica compressão. Então, garantir via aérea é fundamental, tá? Lógico, você vai iniciar a mesma sequência, adrenalina, massagem, 2 minutos, todo o ciclo bonitinho. Mas já começou, já pense na via aérea, né? Fornecer sempre oxigênio lá, 100%, para conseguir ter tempo de garantir a via aérea. O segundo ponto é que a parada cardíaca, quando acontece em gestantes com idade gestacional mais avançada, eu tenho um útero maior e eu tenho uma compressão da veia cava. Né? A gente vai fazer a reanimação nela na posição supina, decúbito. Então, nessa posição é a posição em que ocorre maior compressão aortocaval, eu tenho menor retorno venoso e isso impacta na reanimação. Vai ficar o coração batendo seco ali, né? Pois com pré-carga então, baixa, né? Tá justamente em cima da veia cava e aquele peso ali vai comprimir, diminuindo o retorno venoso. Então, isso é um problema. É um problema. E qual é a dica? Qual o macete? O macete é você fazer o deslocamento manual do útero 15 graus para a esquerda. Então, eu pego o útero, eu estou com quase 20 semanas, você pega o útero, desloca lateralmente 15 graus, que você diminui essa compressão. Ficaria uma pessoa responsável por isso. A mais. Então, vai lá, coloca o útero para o lado, vai descomprimir a veia cava. Isso. Show. Tá. Beleza? Uma coisa simples, mas que tem muita diferença. Pode ajudar. Na prática. Né? E o principal e talvez o mais difícil, a decisão mais complicada é porque eu tenho 4 minutos para decidir se eu vou tirar o bebê. É a falada cesárea perimortem. Então, a partir de 5 minutos, o bebê começa a aumentar a mortalidade de forma abrupta. Você pensar isso, principalmente no lugar sem obstetra, né? Pois Jesus, sem né? obstetra, paciência. Num local que tem a maternidade, teve a PCR, você identificou a PCR, você chama ajuda, pede o carrinho e manda chamar a obstetra na mesma hora. E o neonatologista, porque vai ter que ter alguém para pegar um bebê. Sim. Tá? Quando é que eu vou fazer a cesárea perimortem? Primeiro,
nas pacientes que o bebê tem viabilidade, ou seja, se a paciente teve uma parada com um feto de 12 semanas, 16 semanas, não tem viabilidade e não tem sentido eu expor uma cesárea perimortem, porque não vai ter o benefício. O macete, a dica é que a partir de 24 semanas o bebê já tem mais viabilidade, né, de peso mesmo, está perto de 1 quilo. E nessa idade gestacional, o útero já está ao redor da cicatriz umbilical. Certo. Então, se você não sabe quantas semanas de gestação a paciente está e ela parou na sua frente, se o útero for abaixo da cicatriz umbilical, significa que ele, teoricamente, não tem uma compressão grande aortocaval. Então, eu não vou trazer muito benefício. Entendeu? Certo, se é acima da cicatriz umbilical, é um útero já maior que já tem a repercussão hemodinâmica. Não, porque aí você tanto salvaria o menino quanto diminuiria a repercussão na mãe e aumentaria a chance de voltar, né? E é descrito que a cesárea perimortem não é só para salvar a vida do bebê. Não, perfeito, faz porque sentido. Se eu faço isso e eu melhoro a hemodinâmica materna, tenho uma chance aumento a chance de 30% dela sair da parada. Bastante, né? Na situação de desespero desse, né? 37%. Certo. Esse número, tá? Então ajuda o feto e ajuda a mãe. Interessantíssimo. Tá? De forma geral, basicamente... catastrófica. A principal emergência, imagina que a principal emergência cardiovascular é a parada cardiorrespiratória e agora num contexto que tem 2 vidas no cenário. Então... E com um período de tempo exíguo demais, né? Pra você tomar a decisão, né? Não que você só faça nesses 5 minutos. Sim, né? mas a janela principal, é o tempo né? ouro ali. É o que você tem que correr para conseguir. Perfeito. Então, acho que é um bom resumo de parada na gestação. Próximo ponto aqui, Alexandre, vez por outra, né? Esse não é incomum. A gente recebeu uma gestante que tem alguma complicação trombótica, né? Aí, desde uma TVP, a TEP, ou a gente indo para a parte de cardio também, às vezes trombose uma prótese, alguma coisa, mas não tá, né? Aí outra emergência grave. Trombose de prótese. Mas vamos imaginar aquela trombose mais lightzinha ali, com pouco sintoma. Não tô dizendo aquele, né, catastrófico, que aí já seria o protocolo de trombose de prótese. Mas, digamos, alguma complicação trombótica. Porque tem umas diferençazinhas aí, né, para tratar trombose de prótese na gravidez. Vamos chegar nela daqui a pouco. Vamos abordar primeiro trombose de forma geral. TVP, TEP, enfim, você vai ter que anticoagular a paciente, ou até ela tem uma prótese mecânica e terminou engravidando e vai ter que anticoagular a gestação toda e tal. E aí fica aquela eterna confusão. Varfarina pode dar embriopatia varfarínica, você deixar a paciente com heparina vários meses não é complicado, não é simples a logística. Resumindo, se a gente fosse pegar ali no período da gestação toda, como é que eu anticoagulo uma paciente, independentemente da etiologia e da necessidade de anticoagulação? Vamos para o mundo perfeito. Vamos lá. Primeiro pelo perfeito, depois a gente adapta. São 5 momentos. Certo. O primeiro momento é do planejamento familiar. É a doente que é anticoagulada, tem uma anticoagulação obrigatória, como uma prótese mecânica. Certo. E quer engravidar, né? Para gestante com prótese mecânica anticoagulada engravidar, ela já começa a gestação, mesmo com a prótese normal, norma funcionante, ela já começa na classe 3 de risco da OMS. Né? Que vai até 4, vai até 4, que 4 é contraindicação formal à gestação. Então, a família tem que estar ciente do risco. Certo. Tá? E aí, eu planejo a gestação, porque quando ela engravidar, eu tenho que tirar a varfarina ou o anticoagulante desses NOACs mais novos, a pixabana, a rivaroxabana, eu tenho que trocar durante a gravidez, da mesma forma que a varfarina. O problema da varfarina é que ela no primeiro trimestre ela é teratogênica. Ela causa uma síndrome varfarínica, que dá alteração de ossos longos, dorso nasal, pode vir com retardo mental. Então, não é uma coisa tão simples. E acontece em torno de 10% dos casos, mas é importante. Então, no primeiro trimestre, eu evito a varfarina. Né? Teoricamente, entre 6 e 12 semanas, essa fase que é teratogênica. Só que... Ou seja, qualquer atraso já tem que avisar ali. Então, né? as pessoas descobrem que estão grávidas, 5, 6 semanas, estão descobrindo. Então, aí eu tiro a varfarina e eu coloco heparina. Aí pode ser heparina de baixo peso molecular ou heparina não fracionada. Tá?
Podemos usar aquela dose do TEP de 12 em 12 da não fracionada subcutânea, porque para deixar em bomba não tem condição, né? Pode, né? Isso na prática é o que a gente faz, porque a gente não consegue, não consegue. No primeiro trimestre, então, é melhor, porque ainda não tem as alterações dos fatores de coagulação da gravidez, né? Porque pense que a gestante, o organismo da gestante se prepara 9 meses para não morrer sangrando no parto. Então é trombogênico. É isso aí, mais ou menos isso. Mas no primeiro trimestre eu ainda não tenho tanta alteração de coagulação, tá? Então a gente consegue fazer esses esquemas. Dadas as 12 semanas, a gente pode voltar à varfarina, mas lembrar que mesmo voltando à varfarina, ela ainda é uma droga de risco, porque é uma droga que pode induzir sangramento, fazer um descolamento de placenta, um hematoma retroplacentário, né? Então tem o risco ainda durante a gravidez. O controle do INR é feito da mesma forma, nos mesmos níveis e alvos que a gente tem fora da gravidez. Tá? A depender do tipo de prótese, sempre o que é preconizado nos guidelines. Tá. E a gente vai continuar com a varfarina, né, nesse terceiro momento, né, até o finalzinho da gravidez. 36 semanas, 35 semanas mais ou menos. Por quê? Porque 37 já é termo. Eu paro a varfarina em torno de 1 a 2 semanas antes, porque a varfarina passa a barreira placentária e o fígado do RN, do feto, ele ainda é imaturo, então ele demora para fazer a metabolização. Não vai ser aqueles 5 dias da gestante, né? Do adulto, né? 4, 5 dias. Né? E pode ter sofrimento, inclusive hemorragia craniana no canal de parto. Não vai dar certo, né? Passar no canal de parto ali todo apertado, né? Anticoagulado e tal, né? Então tem esses cuidados. A gente para um pouquinho antes. Aí quando para, interna novamente a gestante, bota de novo a heparina. Lembra que a heparina não passa a barreira placentária, então por bebê é tranquilo. Esse seria o quarto momento, né? E aí a gente faz a ponte para o parto. Né? A gente, quando planeja a interrupção, e aí a grande maioria vai para cesárea. Eu já tive gestante que pariu anticoagulada com INR de 3, que era uma prótese mecânica que chegou em trabalho de parto, pariu. Jesus. Paciência. Não teve nada, graças a Deus. Mas o mais lógico e o normal, principalmente na primeira gestação, é que a gente faça o parto via alta. Certo. Por quê? Porque eu consigo passar para a heparina não fracionada, que tem uma meia-vida mais curta, e com 6 horas programar a punção, né? Porque eu tenho que fazer punção lombar. Certo. Que de baixo peso seria 12 a 24 horas antes, dependendo da fonte, aí eu deixo tal. Mais tempo. O parto vaginal é possível, mas eu não consigo não consigo prever quanto tempo vai levar para ela parir. Sendo que às vezes eu começo danoso, protocolo de indução, aí começa a botar misoprostrol, aí repete com 6 horas, ou repete com 8 horas, ou com mais 8 horas. Às vezes ficam mais de 24 horas em trabalho de parto e a paciente descoberta. Sim. Né? Então vai aumentando o risco. Perfeito. Então por isso que a grande maioria vai para cesárea. Passado o parto, aí, nas primeiras horas, a grande maioria das hemorragias pós-parto acontece na primeira hora. Certo. Tá? Quando ela não para de sangrar, é ali na primeira hora. Tá? Eu já não lembrava mais disso. Quando velho, já obstetrícia já tem 18 anos que eu passei. Boa. Então, se a doente não teve um sangramento aumentado, a gente pode voltar a heparina com 4 a 6 horas. Certo. No pós-parto. Poderia ser de baixo peso mesmo, no caso. Pode. Aí. Tá. E no outro dia já recomeça a varfarina. A varfarina, perfeito. Que também pode fazer varfarina no aleitamento. Perfeito. Tá? É liberado para o aleitamento. Perfeito. Bom resumo. E, Alexandre, última coisa aqui das 8 dicas imperdíveis de emergências cardiovasculares na gestação. Faltou lá a questão que a gente comentou e terminou que a gente ia deixar passar. Da trombose de prótese. Sim, desculpa. Trombose Perfeito. de prótese. Então pronto, vou botar um tópico aqui novo. Ufa, Alexandre, trombose de prótese valvar na gestante. O que é que eu tenho que saber de forma resumida? Bem, trombose de prótese, primeiro a trombose vê nível de gravidade, né? Trombose parcial, que a paciente está bem, está estável, não fez o choque cardiogênico, não está classe 4. Perfeito. Né? Nesses casos, heparina EV contínua, você faz
e deixa lá, vai repetindo o eco seriado para ver. Reavalia depois de uma semana, às vezes. Se e ver não melhorou, cirurgia. Certo. Tá? Paciente que abre um quadro grave com trombose de prótese, aí eu posso fazer ou a trombólise, com RTPA ou streptokinase, ou a cirurgia a céu aberto. Só lembrando, né, que tem muita gente que pergunta se é contraindicação, até no supra, né, o trombolítico. Contraindicação relativa, né? Relativa. Você vai pesar o custo-benefício ali, né? Enfim. Exatamente. Perfeito. Tá. Quando é que eu vou, se eu tiver disponível no hospital terciário, quando é que eu vou para fazer trombólise? Quando a doente está tão grave que ela não está com risco cirúrgico extremamente alto, que eu não consigo nem levar para a sala. Perfeito. Tá? Aí eu vou na tentativa. Certo. Quando é prótese pulmonar ou tricúspide? Normalmente a gente começa direito, tentando... Né? Não tem tanto problema da embolização. Na falha né? da trombólise, né? Você 24 horas pós-trombólise pode operar. Tá. E quando você está no hospital que não tem cirurgia cardíaca, você não tem que fazer. Se vira nos 30, né? Tá? Perfeito. Pode ter a recanalização parcial ou opera depois. Perfeito. Pronto. Existe uma diferença no protocolo do RTPA proposto. Tem um estudo que mostrou que, inclusive, com mais benefício você fazer um RTPA fracionado. Ou seja, você faria 25 miligramas em 6 horas num dia. Depois, no outro dia, 24 horas depois, mais 6 horas. No outro dia, mais 6 horas, até uma dose total de 150 miligramas. Esse protocolo mostrou melhor benefício, inclusive de mortalidade. Interessante. Foi mais efetivo, né? Então muda um pouquinho na gestante o protocolo do trombolítico. Entendeu? Para trombose de prótese. Perfeito. E agora sim, o último ponto para a gente abordar aqui sobre emergências cardiovasculares na gestante, TEP na gestante. Alexandre, às vezes a gente fica em dúvida, né? A gente já falou aqui várias vezes que é um ambiente protrombótico, que às vezes a mulher está com uma dispneia ali que você não sabe se é desproporcional ou não. Vou ter que investigar. Aí tem todo aquele medo, né? Cintilografia, VQ, que a gente usa cada vez menos para TEP, mas tem. Radiação, angiotomo tem radiação. Enfim, como é que é o protocolo de investigação de um possível TEP na gestante? Primeiro, suspeição clínica é importante. Né? Vale a pena expor a radiação. Tá? O protocolo pede para começar dos não invasivos. Tá? Se a doente não está grávida e saturando, entubada, não, vamos dizer que está estável, assim, chegou, né? Sintomática mais estável. Com queixa de dispneia, saturação limítrofe, você faz um gás, tem ali uma hipoxemiazinha, você está na dúvida se é ou não é. Aí, dedímero não ajuda muito, porque a gestação em si aumenta o dedímero, altera o dedímero. O valor é preditivo negativo. Tá? Se vier baixo, você fica mais tranquilo. Se vier alto, pode ser gestação, pode ser só da gravidez. Tá? Eco, certo, para ver hipertensão pulmonar, disfunção de VD. E a outro seria ultrassom Doppler de membros inferiores, porque 90% vem de trombose das pernas, né? E se tem trombo na perna, já vai ter que anticoagular mesmo, vamos para frente. Não vai mudar a conduta, né? A grande maioria é de membro inferior esquerdo na gestante. Tem essa preferência, não sabia. Interessante. Essa questão anatômica. Certo, por causa da cava, talvez, tal, certo. Se você não consegue definir, ou se você está naquele sistema que você não consegue um ultrassom Doppler, mas consegue uma tomografia, que também é a mesma coisa do eco. Faz a tomografia com protocolo para TEP, pode fazer lá com o contraste, não vai ter problema. A gente já viu que a radiação não vai ser o limitante, então a gente tem uma quantidade de radiação aceitável para esse exame. Abdômen, aquela coisa toda que a gente já falou. Para tomografia, acho que nem se faz nem isso, tanto. não. Tá. Porque botar avental de chumbo lá na sala... Não, certo. E faz o protocolo. Se tiver anticoagulação, como a gente já falou agora, toda anticoagulação, tá? Perfeito. O importante é fazer o diagnóstico diferencial da dispneia, porque no fim da gestação pode ser um periparto, que está ali iniciando, você não sabe. Certo. Pode ser um equivalente anginoso, né? Já que mulher faz mais quadro atípico, de uma forma geral, do que homem.
né? E infarto sem supra é a maioria das síndromes coronarianas durante a gravidez. Então, tem que fazer esse diagnóstico diferencial principal aí, tá? Perfeito. Se vier com dor torácica, aí é como a gente já falou. Ver a aorta é fundamental para afastar. No mesmo exame, eu acho que talvez você consiga até fazer, né? Fazer a angiotomo, já resolve, já mata. E síndrome coronariana aguda, troponina, eletro, para descartar. Perfeito. Então pronto. O Malfa sempre batendo aqui o martelo que dá para fazer, né? Angiotomo Dá. Quando é que eu vou fazer ventilação, cintilografia com ventilação, perfusão? Quando é que eu vou fazer tomografia, né? O mesmo esquema da parada cardíaca. Quando o útero está baixinho, é preferível tomografia, tá? Quando o útero... Isso é de livro, isso tá lá, tá até no posicionamento da gente. Quando o útero está muito grande, que já, o bebê já está mais perto aqui do tórax, ou seja, vai levar mais radiação, eu posso fazer a ventilação, a cintilografia VQ. Certo? De uma forma geral é isso. Na prática, a gente quase nunca faz cintilografia. As poucas cintilografias que eu vi o pessoal pedindo sempre vinha aqueles diagnósticos em cima do muro. Pode ser, mas quem sabe. Porque ele fala probabilidade. Como ele não vê trombo, ele sempre vai dizer probabilidade alta, moderada ou baixa. Mas o importante disso é que nesses cenários, se o paciente está instável, às vezes você pode fazer um eco, porque quando tem uma instabilidade decorrente do embolia pulmonar, vai ter que ter disfunção geralmente. E aí implica no tratamento, porque aí eu vou ter que botar na sala de hemodinâmica, fazer trombólise mecânica e química, né? Fazer lá para... E se não tiver hemodinâmica, talvez fazer o trombolítico também, né? Pois é. O bom e velho se vira nos 30. Fazer. Novo, né? E aí, então, você tem esses exames, o ecocardiograma, tanto para a parte prognóstico, num paciente que não está instável, na paciente que está instável, com dificuldade de transporte, serve para diagnóstico, e ultrassom Doppler de membros inferiores você pode pegar e já ajudar e economizar um bocado de caminhos que você ia percorrer. E eu acho que a principal informação é essa do dedímero, que às vezes aquele dedímero tá grudado na cabeça da pessoa e às vezes vai vir alto e a paciente não tinha TEP. Lembrar que o dedímero, ele é E hoje, nos tempos de Covid, né? Chegou na emergência com dispneia, né? O dedímero vai atrás. O dedímero, ele é um fator, é um pedaço de um trombo, né? Ele é um fator de degradação de trombo. Vai estar aumentado em pós-operatório, vai estar aumentado em câncer, qualquer situação que tenha muita formação ou muito vaso no câncer, porque ele aumenta, porque tem tanto vaso ali naquelas situações da formação que está formando trombo e faltando. A fístula útero-placentária, ali é muito vascularizado. E aí você vai ter todo esse negócio, toda essa alteração. E lembrar que também, como a gente comentou mais uma vez, o TEP tem comprometimento da oxigenação, da ventilação, então fica de olho, porque essa paciente é uma daquelas que às vezes está bem, e um problema de emergência em gestante é que às vezes ela está bem, ela está dando sinal, e rapidamente ela afunda. Então você tem que ficar, às vezes a paciente está tão bem, vai ter que descer para UTI, porque às vezes ela vai ter que ficar em monitorização, porque na hora que afunda, meu amigo, tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Beleza, com isso a gente encerra aqui as 8 dicas imperdíveis de emergências cardiovasculares na gestação. Agradecer mais uma vez a presença da Alexandre. Eu que agradeço. A gente já vai emendar com outro podcast daqui a pouquinho. Se você gostou do conteúdo, tá vendo aqui no YouTube, comenta pra gente, diz qual foi das 8 dicas aqui que você gostou mais. Se inscreve no canal do YouTube. Se tá no podcast, não esquece também de dar 5 estrelas aí pra gente e de compartilhar com os amigos o episódio. Até a próxima.